Ok, só um bocadinho nervoso, mas bora lá. Bem-vindos ao Teologia à Mesa, o primeiro episódio. Teologia à Mesa, onde nós falamos de assuntos sérios à mesa, à boa moda portuguesa. Eu sou Natanael Chaveiro e hoje o prato do dia é canja. A canja é uma daquelas sopas que tem uma associação muito estranha. Normalmente a sopa da canja é para doentes, é para pessoas que estão no hospital e normalmente não é uma sopa que a pessoa come no dia a dia. Eu, por acaso, gosto muito de sopa e gosto muito de canja. Durante umas semanas atrás, estive um bocado de molho e durante 4 ou 5 dias só comi canja. Epá, fez muito bem, mas pá, e no final do quarto dia já estava farto de canja. E percebo que para muitas pessoas, às vezes, a canja tem este peso, esta sensação. Mas eu hoje queria te levar a pensar em algo de uma forma diferente. Mas antes disso, eu queria começar por um assunto que se calhar é controverso, se calhar é complicado. Eu diria, pode até ser mais divisório do que o grande cisma que dividiu a Igreja Protestante da Igreja Católica. Claro que eu estou a falar de qual é a massa que tem que estar na canja. É a massa às bolinhas? É a massa com letras? É o arroz? Pá, ponham nos comentários o que é que vocês acham que deve ser, porque este é o assunto mais importante. Obviamente estou a brincar. Eu pessoalmente eu gosto muito da canja com o ovo, limão, uma folha de hortelã. Gosto da canja assim um bocado mais completa. Mas esta tradição de comer canja quando se está doente é uma tradição antiga, até milenar. Os primeiros registros que existem é do ano 60 depois de Cristo, de Dioscorides, que era um cirurgião do Império Romano que na altura estava a trabalhar durante o império do imperador Nero. E está registado de que ele usava a canja para ajudar os doentes no seu processo de cura. Antes disso, existem alguns relatos sobre os próprios chineses, na sua medicina tradicional, usarem o que eles chamavam o congee. E eram várias diferentes variações de uma papa com massas ou arroz, e uma dessas variantes era com galinha. Quando os portugueses conseguiram chegar à China, eles apanharam essa receita de congee, e depois trouxeram para Portugal e para todo o mundo com quem eles tiveram contacto. Já nessa altura e ainda hoje, usamos esta ideia da canja de galinha para nos ajudar nos momentos em que estamos mais frágeis, mais doentes, e é por alguns motivos científicos que fazem sentido. Para além do conforto emocional e cultural de ter a nossa avózinha ou a nossa mãezinha a fazer a nossa canja para nós, existem algumas qualidades que nos ajudam a recuperar quando estamos doentes. Uma delas é chamada o umami. O que é que isto seria? Epá, traduzindo assim de uma forma bastante simples, seria aquela qualidade da xixa assim carnuda que nos faz ter vontade de comer, e isto ativa os nossos receptores das papilas gustativas para nos incentivar a comer. Porquê? Nem sempre quando estamos doentes temos fome, nem sempre temos vontade de comer. E ter esta qualidade, ter este umami, faz com que eu tenha mais vontade de comer e então dessa forma acabo por repor os sais minerais, aquilo que eu preciso para ajudar o corpo, o organismo, a recuperar-se. Ao mesmo tempo, também tem uma outra qualidade, que é como é quente, acaba por ser mais reconfortante e ajuda a ativar o sistema parasimpático para que o próprio organismo se recupere de uma forma mais rápida, mais plena, e isto ajuda-nos muito a poder estabilizar o organismo o mais rápido possível. Outra qualidade que a canja também tem é que acaba por reduzir a inflamação nas vias respiratórias, o que faz com que seja mais fácil respirar, não temos tanto corrimento nasal, nem temos tantas dificuldades para poder respirar ou para nos assoar. Então, tudo isto são coisas que a ciência já conseguiu provar que a canja de galinha produz, os benefícios que ela tem para nós. Ou seja, não é só placebo, não é só teoria da treta, nem é só mezinha da nossa avó. É algo real que pode fazer sentido para a tua vida. Mas mais importante, e eu não estou a querer falar só de canja hoje, mais importante para a nossa vida é quando eu estou doente, eu como uma canja. Ok, faz sentido. Mas e quando a minha doença não é meramente física? E quando aquilo que eu estou a passar, quando aquilo que eu estou a sofrer, não é só uma constipação, é algo mais profundo, é algo mais intenso. E quando aquilo que eu estou a passar é, por exemplo, uma sensação de estar perdido ou uma sensação de dor,
de perda, de feridas emocionais, de algo que é realmente pesado e que eu não consigo carregar mais. De alguma forma, o que é que seria esta canja para a alma? O que é que me pode ajudar nesses momentos onde eu me sinto assim? Eu acredito que tu já te sentiste assim. Eu já me senti assim. E nessa altura eu não tinha canja. Não... O que é que eu poderia fazer para recuperar, para me ajudar a sair dessa situação? Este é o assunto que vamos estar a falar hoje. Há uns anos atrás, eu tinha uma farpa no dedo grande do pé. E essa farpa, de alguma forma, ficou alojada no pé porque a carne fechou-se à volta dela. O tempo foi passando e andar tornava-se cada vez mais difícil. Aquilo doía-me tanto que eu não conseguia pôr o pé. A coisa chegou a um ponto tal que eu tive que pedir ajuda à minha mãe para podermos tirar a farpa do dedo. Na altura devia ter para uns 20 anos e ela teve que desinfetar uma agulha, teve que desinfetar também uma faca, porque ela teve que abrir a pele para poder tirar a farpa. Lembro-me que aquilo doeu tanto que eu estava a dada altura a chorar, a gritar: mãe, para com isto, eu peço misericórdia, para, já chega, mãe. Eu lembro-me de dizer mesmo: misericórdia, já chega, não aguento mais. Mas se ela não tirasse aquela farpa, provavelmente ela ainda estaria no meu pé hoje. E eu reparei que na minha vida, muitas vezes, eu faço isto, tenho esta tendência de fazer isto. Eu sei que a coisa que me vai curar, no momento em que eu estou a aplicá-la, até produz alguma dor. Mas o alívio é muito melhor do que se eu mantivesse aquele problema dentro da minha vida, dentro da minha carne. E esta é uma das coisas mais difíceis que eu percebi. Querer avançar para a cura, mesmo sabendo que ela pode doer. Um livro milenar de sabedoria oriental do Médio Oriente, que é também ao mesmo tempo um documento histórico certificado pela Academia, confirmado na sua validade, da autora vai dizer algumas coisas que nós podemos fazer para alcançar essa cura para as nossas almas. Ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Uma outra tradução para o português diz assim: portanto, devem confessar uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros, para serem curados. A oração atua poderosamente quando é feita por uma pessoa justa. Eu sei que a palavra pecado pode estar a fazer muita confusão neste momento. Ela é uma palavra muito densa, é uma palavra muito pesada, tem aquele sentido às vezes associado muito à igreja. Por enquanto não te foques tanto nisso. Se calhar podes traduzir de uma forma mais simples, pecado poderíamos entender como falhar o alvo ou o objetivo que o arquiteto das nossas almas desenhou especificamente para ti. Então, quando este texto vai sugerir confessai os nossos pecados, podes entender dessa forma. Há uma outra tradução que eu também gosto muito. É mais simples e pode ajudar a entender um bocadinho melhor o que é que poderíamos estar a falar. Diz assim: confessem as vossas faltas uns aos outros e orem também uns pelos outros. Assim serão curados. A oração feita por um justo alcançará resultados muito grandes. Ainda uma outra parte, uma outra secção deste texto milenar, deste texto histórico de sabedoria, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, aquele que é o arquiteto das nossas almas, aquele que te desenhou a ti com um propósito, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se nós dissermos que não temos cometido pecado, que não temos essas falhas, fazemos-lo a Ele mentiroso. E a sua palavra, essa verdade, não está em nós. Há uma outra variante desta ideia. Podemos dizer assim: se dissermos que não temos esse tal pecado, essas tais falhas no nosso alvo, no nosso objetivo para o qual fomos desenhados, enganamos-nos primeiro a nós próprios e faltamos com a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar e nos purificar de todo o mal. Existem 3 ideias que eu quero focar aqui, com base nestes certos que eu fui retirado deste livro de sabedoria. O primeiro... Qual é que é o primeiro? O primeiro é o sermos curados, seja lá o que isto signifique. Como é que isto se materializa na minha vida? Sou curado do quê? O segundo é a ideia de sermos perdoados e purificados. O que é que isto quer dizer? Purificados do quê? Perdoados do quê? E a terceira é o confessar. O que é que isto significa? Como é que isto se faz? Na prática, o que é isto? Durante muito tempo, esta ideia de confissão fazia muita confusão, era muito estranha para mim. Um bocadinho sobre mim. Eu sou discípulo de Cristo, que é uma figura histórica, comprovada por registros históricos concretos, certificados, e também confirmado por testemunhas oculares fidedignas. Esse é quem eu sigo. Mas dito de uma forma mais simples, de uma forma mais básica, eu sou cristão. Os cristãos, de forma geral, para quem não sabe, podem ser divididos em 3 grandes grupos: os católicos, os protestantes e os ortodoxos. E dentro deste grupo, existem 2 deles que têm uma prática já bastante antiga de confissão auricular. Isto não é nada mais do que alguém, o fiel, vai ter com um padre ou com a pessoa de autoridade naquela igreja e audivelmente lhe diz-lhe aquilo que ela fez de errado, confessa-lhe os seus pecados. Infelizmente, para os protestantes, esta prática perdeu-se um bocadinho, por entender que não é necessário haver nenhum mediador entre o ser humano e o transcendente, não é necessário ninguém qualificado ou alguém destacado para me ouvir a minha confissão. De alguma forma, todos podem ser esse ouvido que ouve a confissão. Mas na prática, o que aconteceu foi que todos poderiam, mas ninguém se destacou para essa posição. Então o que acabou por acontecer foi ninguém ouve. Não há um espaço para eu poder confessar, para eu poder partilhar o peso que eu carrego. E como eu sou cristão evangélico, cresci com esta ideia estranha de não saber como confessar nem a quem confessar os meus pecados. A dada altura, o peso que eu sentia na minha vida era tanto fruto do meu passado, daquilo que eu fiz, das coisas que eu não me orgulho da minha história, que era um peso, era um sofrimento tão grande, era algo que eu carregava no peito que eu não sabia como me livrar disso. Talvez tu te sintas assim, talvez saibas o que é isso. A dada altura, o peso era tal que eu pensei, ok, é verdade, na minha igreja não fazem, mas eu sei que se calhar na igreja católica até fazem, pá, eu vou lá e confesso-me ao padre, pode ser uma igreja qualquer, se calhar até longe da minha cidade, que é para não haver risco de alguém saber ou de alguém ver que eu fui a uma outra igreja, e estava com este desespero tal que eu vou lá. Pá, mesmo se ele me disser para eu rezar o Pai Nosso ou rezar a Ave Maria, pá, que seja, o que eu quero é tirar este peso de cima. Na realidade, pá, se fosse orar o Pai Nosso até nem era grave, porque o Pai Nosso está na Bíblia e mesmo partes da Ave Maria também estão na Bíblia. Então, pá, olha, que seja, o que eu quero é livrar-me disto. Há um tempo atrás, eu creio que aprendi um bocadinho melhor o que é confissão. Fiz parte de um grupo que teve a explorar algumas verdades desse livro milenar de sabedoria e ainda que não era a principal ideia, aprendi algumas coisas sobre como me libertar desse peso, dessa carga, dessa culpa. No fundo, do meu passado. Há coisas que eu sei que eu fiz, que eu não me orgulho, coisas que eu sei que eu fiz, que me arrependo, que eu gostava de poder apagar, gostava de poder não ter feito. Se calhar tu também tens coisas assim na tua história. E confessar é lidar com isso. É, de alguma forma, trabalhar isso. Mas existem várias coisas que têm que acontecer para tu realmente poderes libertar esse peso e deixares com alguém que te dá uma nova bagagem, muito mais leve, muito mais suave. O texto bíblico sagrado diz a dada altura confessar uns aos outros. Isto significa algo simples. Eu partilho contigo o que é que me está a pesar e tu partilhas comigo aquilo que te está a pesar. Podemos partilhar uns com os outros. Aqui há parceria, partilha, irmandade, camaradagem. E isto é algo que nos falta tanto.
Mas um grande problema que eu tinha com esta ideia é, ao partilhar o que eu tenho feito, o que eu vivi, o que eu fiz e quem eu sou, como é que o outro me vai acolher? Será que ele vai entender? Será que ele me vai julgar? Será que ele me vai criticar? Me vai mandar abaixo? Me vai cortar da vida dele? Eu não sei. E este medo era o que me impedia de me aproximar genuinamente das pessoas e de ser honesto para com elas. E na realidade, de ser honesto para comigo. Isto foi o que me levou a viver uma vida com máscaras, a esconder quem eu era, a ter uma aparência de que a vida estava tudo bem e que as coisas estavam sempre a funcionar bem, mas por dentro, quando eu estava sozinho, eu sabia que isso não era verdade. E foi por causa disso que eu cheguei a um ponto crítico. Eu não quero mais viver assim. Eu não posso continuar mais a viver assim. Então, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? E foi aí que este texto me bateu forte. Ser curado implica fazer qualquer coisa antes. Mas o que é isso? Uma das coisas que nós cristãos dizemos é que Deus é amor. Mas nem sempre na forma como nós falamos ou vivemos a nossa vida parece que isso é verdade. Parece que acreditamos verdadeiramente nisso. A melhor forma de entender o amor divino é compreender a maior expressão de amor que ele praticou por alguém. E isso é compreendido na cruz. Ele sacrificou-se de uma forma voluntária por mim e por ti. Ele morreu de forma voluntária por mim e por ti. E por amor é que ele fez isto. Esta é a forma mais completa para entender o amor de Deus. A dada altura, este mesmo texto milenar vai dizer: Ele, Jesus, é a propiciação dos meus pecados e dos teus pecados, mas não só dos meus e dos teus, como os pecados do mundo inteiro. Mas isto não significa que todas as pessoas vão ter uma conexão com Deus, vão passar a ter uma relação com Deus. É como se fosse, por exemplo, uma canja. Fiz a canja, está aqui muito boa, pus à tua frente, bem decorada, mas tu tens de decidir comê-la. Tens que aceitá-la e introduzi-la na tua vida, para que ela faça diferença na tua vida. E com Cristo é mais ou menos a mesma ideia. Tu tens que aceitar essa canja da alma, e fazer com que ela faça parte de ti, aceitar que ela faça parte de ti. Porque senão é só teoria. Senão, não cura. As Sagradas Escrituras afirmam que quando tu decides aceitar esse sacrifício que Jesus fez por ti, tu passas a ser filho de Deus, passas a ser considerado amigo de Deus, a ter uma relação direta com Deus. Passas a estar debaixo do carinho e da segurança desse Deus. Passas a ter uma relação com Ele. Essa relação parte do princípio de que tudo aquilo que estava no teu passado, de alguma forma, está resolvido, está saldado. Das últimas coisas que Jesus disse antes de morrer na cruz foi: está consumado. De alguma forma, está pago, está resolvido. E o que isto quer dizer é: o problema que era necessário para lidar com o que tu fizeste, que está no teu passado e que tu não te orgulhas, em Cristo, lá na cruz, ficou resolvido. Aquilo que precisava ser feito, está feito. Tu só tens que aceitar. Uma das ideias erradas que eu tinha era que, durante muito tempo, eu orava a Deus pedindo perdão pelos meus pecados, tentando conquistar ou ganhar o perdão dele, para que ele me perdoasse. Mas como está escrito, está pago, está resolvido. O perdão está dado. Eu só tenho que o aceitar. A partir do momento em que eu compreendi isso, eu comecei a dirigir-me a Deus, a aproximar-me de Deus com uma postura completamente diferente. Não tanto de medo com alguém que ia ser castigado ou ia ser punido, mas com uma abertura de um pai carinhoso e amoroso que me aceitava de braços abertos e que me acolhia. Estava à minha espera.
e queria que eu viesse ter com ele. Eu tenho uma filha de 2 anos e, como todos os meninos dessa idade, normalmente eles são bem matreiros, bem traquinas e fazem até bastantes trapalhadas. Mas uma das coisas que eu e a mãe dela fazemos é, quando ela faz alguma asneira, eu pergunto: filha, o que é que tu fizeste? Não é que eu não saiba o que ela fez, nem é que ela não saiba o que ela fez. Mas é para que, no verbalizar do que ela fez, ela possa compreender o que é que aconteceu, as consequências que teve. Se ela desarrumou uns brinquedos, se ela partiu um copo, se ela mandou qualquer coisa ao chão. O que é que tu fizeste, filha? E ela, ao expressar, compreende a ação que teve e depois podemos ajudá-la a lidar com as consequências do que aconteceu. Vamos arrumar os brinquedos, vamos ter que varrer as coisas que estão partidas, vamos ter que colocar as coisas no sítio. E isto, de alguma forma, é confessar. Gostei muito de uma frase que alguém disse a dada altura. Confessar é, no fundo, concordar com Deus. Deus já sabe aquilo que eu fiz, eu já sei aquilo que eu fiz. Tu já sabes o que é que tu fizeste. Mas muitas vezes eu tenho, ou tinha, dificuldade de dizer isto em voz alta. Tinha dificuldade de expressar, verbalizar isto. Porque na minha cabeça, de alguma forma, se eu dissesse, tornava-se real. O problema é que já era real. Já tinha acontecido. Já estava no meu passado. Eu só tinha medo de o assumir. De lhe dizer isso. Confessar é reconhecer essa realidade. É perceber que isso já faz parte da minha vida. Deus criou-me a mim e a ti com um alvo, com um objetivo, com um propósito específico. Ao falhar isso, ao não estar a seguir isso, é o que nós podemos dizer que é pecado. Falhar à vontade que Deus tem para a tua vida. E sempre que eu falhava, sempre que eu pecava, eu percebia que algo não estava de acordo com quem eu era, com quem eu era suposto ser. Há coisas que são mais óbvias do que outras. Por exemplo, um pecado que todos nós vamos assumir, quase vamos todos concordar, matar alguém claramente é pecado. Sim. Mas e quando são aquelas coisas que não são tão óbvias? E quando são aquelas coisas que não são tão claras para as outras pessoas? Quando são coisas que só eu sei, que só eu vivi? E não tem só a ver com as atitudes, tem que ver com o que vai cá dentro. Porquê? Porque o alvo que foi traçado pelo arquiteto das nossas almas para a minha vida, para a tua vida, não é só para as ações, é para a nossa essência, para quem eu sou. Então, quando tu falhas, quando tu foges dessa essência, nós, os cristãos, chamamos a isso pecado. Espero que tenha ajudado um bocadinho agora a perceber esta palavra difícil. Mas quando eu começo a concordar com Deus, a perceber, eu não sou assim, porque o meu Pai não é assim. O meu Pai do céu não é assim. Então a lógica começa a ser um bocadinho diferente. A vontade de verbalizar começa a ser um bocadinho diferente. E ajuda um bocadinho mais a poder ser honesto. Primeiro com Ele, depois comigo próprio e depois com os outros. Para te poderes então libertar deste peso, dessa culpa que tu sentes, existe uma coisa que tu podes fazer, simples. Uma oração, falar com Deus com as tuas próprias palavras, com aquilo que tu és, com uma forma como tu te sentes. Mas essa oração tem 4 componentes. O primeiro é simplesmente admitir. É perceber, eu fiz isto faz parte da minha vida, e assumir as consequências do que aconteceu. Não precisas de usar um vocabulário muito especial ou muito espiritual, porque na realidade Deus até quer ter uma relação contigo como tu és. Ele sabe quem tu és. Então tu não precisas de inventar uma linguagem que tu não tens, que tu não usas no dia a dia, para te aproximares de Deus como se fosse uma versão melhor de ti próprio. Deus conhece-te no teu melhor e no teu pior. Então fala com Ele como tu és, de uma forma simples, com as palavras que tu usas. A segunda ideia, o segundo passo, é renunciar. Isto não quer dizer nada mais do que abandonar, deixar para trás. E isto pode implicar muitas coisas. Pode significar deixar de frequentar certos sítios, deixar de ter determinados contactos, deixar de ter determinadas aplicações, deixar de ter algum tipo de vida. Depende, eu não sei.
depende muito da tua vida. Tu é que sabes o que é que no teu passado te está ainda a pesar e tu sabes o que é que promoveu, que condições é que se criaram para que isso acontecesse. Decidir não voltar a essa realidade é decidir cortar aquilo que promoveu essa circunstância acontecer. E isso é difícil. Isso implica fazer decisões difíceis, ajustes drásticos à tua vida. Mas mais uma vez, a cura, ainda que doa, é preferível do que manter a fagulha no pé e eventualmente um dia ter que o amputar. O terceiro aspecto que me surpreendeu muito é ter que perdoar. Sim, pode ter que envolver perdoar outras pessoas. Mas neste momento estamos a falar do que eu e tu fizemos. E o que me surpreendeu mais foi que eu tive que aprender a perdoar a mim próprio. Como assim? Das pessoas mais críticas e mais duras comigo mesmo, percebi que sou eu. Muitas vezes eu sou extremamente exigente, extremamente crítico, extremamente cáustico para comigo. Até mais do que as outras pessoas. E muitas vezes acontecia-me de eu estar a pensar: epá, tu nunca mudas, tu és sempre a mesma coisa, és sempre a mesma miséria, nunca vais ser capaz de sair daqui. E é perceber que eu tinha que deixar isso de lado. Não voltar a atirar pedras por causa do meu passado, que Cristo já perdoou. Então eu também posso perdoar. Eu também posso viver uma vida já não mais agarrada àquilo que eu fiz lá atrás, mas livre disso. E isso não é uma coisa que tu dizes: Deus, eu preciso de ajuda para perdoar. Ou vem-me trazer forças para perdoar. É uma escolha. Porquê é que eu digo isto? Perdão é um desdobramento, é uma outra dimensão do amor. E o amor é uma escolha, é uma decisão ativa que tu tomas. Então perdoar também é uma decisão que tu tens que tomar. Tu decides na tua própria vida: eu vou continuar a trazer isto à baila, eu vou continuar a recriminar-me por causa disto? Ou isto já não é um assunto? Eu conto só com o que é o dia de hoje. Perdoar é isso. Eu sei o que aconteceu lá atrás, eu não esqueço o que aconteceu lá atrás, mas eu já não trago isso para cima da mesa a dizer: vês, tu és isto tudo, olha lá aqui o teu histórico todo, olha aqui o teu registro criminal, a pessoa péssima que tu és. Não. É dizer: isto eu já dei a Cristo, Ele já pagou isto. E eu agora vivo no meu dia, com a folha em branco. E aquilo que eu fizer de errado hoje, trata-se hoje. Aquilo que eu fizer de errado amanhã, é amanhã que se trata. Mas não vou mais buscar aquele livro pesadíssimo de todas as coisas que eu fiz na minha vida. Quarto e último aspecto é largar. Largar o quê? Largar as máscaras que eu tinha, aquilo que eu achava que eu era, ou aquilo que os outros dizem ou vão dizer sobre quem eu era. É muito fácil eu me apegar, e eu fui me apegando ao que é que os outros iam dizer, o que é que os outros iam pensar, como é que eles iam falar de mim se eu assumisse ou se eu admitisse determinadas coisas. Largar é perceber: Deus perdoou-me. Ele é o principal ofendido com seja o que for que eu fiz. Ele desenhou-me com um propósito e eu falhei esse propósito, então ele é quem fica mais ofendido. Mas ainda assim, se ele me perdoa, e a dada altura o texto até vai dizer: ele esquece as coisas e lança no fundo do mar. A partir daí, tudo o que os outros dizem ou deixam de dizer torna-se irrelevante. Porquê? Porque eu sei a minha essência. Eu sei que eu sou. Porque eu sou filho de um pai que me ama. Eu sou amigo dele. Eu estou próximo dele. E é por causa disso que aquilo que os outros vão dizer ou deixar de dizer já não importa tanto. Não estou a dizer com isto que as consequências do que aconteceu não são importantes. Se há coisas que nós podemos recuperar, restaurar, devolver, então vamos fazer isso. Mas mais importante do que isso é perceber quem eu sou. E isso não muda. Mesmo que não faça muito sentido, não muda. Isto não significa que não hajam consequências. Ao admitir aquilo que eu fiz e o mal que eu trouxe,
pode ser que as consequências das minhas ações se tornem um pouco mais evidentes. Neste processo também é bom lidarmos com isso. Lidarmos com as pessoas e perceber que, pelo mal que nós fizemos, pela mágoa que nós provocamos, as outras pessoas podem querer cortar relações connosco, podem não querer estar mais connosco, podem querer fazer uma vida diferente. E isso é válido. Ainda assim, a pessoa que eu sou não é a pessoa que elas descrevem. Porque quem me desenhou é esse que me descreve. E é isso que eu vou ter em consideração para a minha vida. Se tu continuas a ouvir até agora, é porque de alguma forma tu te identificas com um pouco disto que eu fui partilhando. De alguma forma te sentes perdido, ou sentes cansado, sentes que tens um peso, feridas que tu não consegues curar. Há qualquer coisa que tu já tentaste mais do que uma vez, mas não sabes lidar como. Se esse és tu, se te sentes assim, então há uma solução possível. Como nós lemos, há uma cura possível. E essa cura, ela é alcançada fazendo uma conversa direta com Deus, dizendo algo a Deus, fazendo uma oração a Deus. E essa oração eu recomendo que tu faças num local seguro, isolado, um ambiente onde estás à vontade. Pode ser o teu quarto, pode ser a tua casa, pode ser no meio do mato, no topo de uma montanha. O que interessa é que tu estejas a procurar estar sintonizado com o divino. Eu sugiro fazeres esta oração em voz alta, por duas razões. A primeira dela tem que ver com o primeiro aspecto que eu destaquei, com o verbalizar. Muitas vezes temos medo de dizer as coisas porque elas se tornam reais. Mas, como eu já disse, elas já são reais. Então, ao verbalizares isto, ajuda-te a ti a perceber que as palavras que tu estás a dizer não são mais do que palavras. Estás só a admitir algo que já aconteceu. Deus já sabe, tu já sabes, então verbaliza isto. Por outro lado, um segundo aspecto que é importante para a oração, existe uma dimensão extra física, para além daquilo que é o material. E dentro dessa dimensão existem regras específicas e para essas entidades o tu dizeres algo tem peso. Tu submeteste voluntariamente à autoridade de Deus significa algo. Então é também por esse motivo que tu sugiro que faças esta oração em voz alta. Quando eu fiz essa oração de forma genuína pela primeira vez, senti de facto um peso que me saiu dos ombros. Senti uma liberdade que eu nunca tinha sentido antes. Foi verdadeiramente canja para a alma. Algo que me confortou, que me trouxe saúde que eu não tinha. E é isto que eu estou a falar. De canja para a tua alma. Essa oração é bem simples. Deus, eu já tentei, com as minhas forças, à minha maneira, fazer as coisas e não consigo. Preciso de ti. Não entendo tudo, não percebo tudo, mas eu sei que tu morreste e ressuscitaste por mim, por causa daquilo que eu fiz, por causa do meu passado. E eu acredito em ti. Eu quero que sejas o dono da minha vida, que venhas controlar daqui para a frente a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia garante que se tu fizeres esta oração, tu passas a ser filho de Deus. Passas a ter uma relação nova com Deus. E isto implica todas as áreas da tua vida. Desde a tua vida profissional, os teus relacionamentos, as pessoas com quem tu te dás, os locais que tu frequentas, tudo. E é quando tu livremente decides fazer essa oração, tu vais sentir e experimentar na tua vida, de forma real e concreta, o que é essa canja para a alma. Se esta mensagem fez sentido para ti hoje, eu estou muito contente. Deixa aí nos comentários a dizer, eu fiz, eu hoje sou livre. Mas tu também conheces alguém que tem estado a passar por algo difícil, que carrega este peso, que tu olhas para a cara dele e vês que há qualquer coisa no passado dela que ela devia de largar. Partilha este vídeo com ela, partilha esta mensagem com ela, partilha isto com ela. Pode ser que lhe faça diferença. Este foi o primeiro episódio. Gostei muito deste pedacinho e obrigado por estares desse lado. A mesa está sempre aberta
e todos são convidados a comer nela. Bom apetite! Chegamos ao fim do primeiro episódio. Obrigado por teres ficado aí desse lado. Isto não era possível sem ti. Este projeto é a primeira vez que eu estou a fazer, então ainda há muitas coisas que eu tenho para aprender. Se tiveres alguma dica, alguma sugestão para melhorarmos, fica à vontade. Eu quero que este projeto conte também com a tua participação e é juntos que nós vamos construir algo melhor e ainda mais algo melhor. Este episódio foi produzido em parceria com a Rádio Transmundial Portuguesa e contou com a participação de Rubinho Pirola como diretor executivo, Levi Simões na locução e produção de áudio, Renata Teodoro como coordenadora de produção e comunicação e Inês Chaveiro na edição e na decoração. Este foi o primeiro episódio, eu espero ver-te na próxima. Conto contigo, partilha, deixa um gosto, manda para o pessoal que achas que vai gostar disto e vai gostar de fazer parte desta mesa. Abraço!